Precisamos confiar no Senhor, irmãos, e crer que ainda veremos sim a bondade do Senhor nessa terra. O controle e o poder de todas as coisas continuam na mão do Senhor. As promessas de Deus continuam de pé na minha e na tua vida. Se Deus está dizendo para não fazer, não faça, amém, meu irmão? Se você não sente paz, alegria, não faça. Se o Espírito Santo não falar ao teu coração, não dê esse passo à frente. Se o Espírito está dizendo para você não avançar, também não avança. Presta atenção naquilo que Deus está dizendo ao teu coração. Porque quando tudo isso passar, irmãos, existe uma esperança. Para quem? Para mim e para você. Existe uma esperança, irmãos, para aquele que guardou, irmãos, as profecias escritas nesse livro. Salve a igreja com a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos e vamos iniciar orando. Assim oremos. Senhor Deus e Pai, abençoe todos que estão assistindo essa live, meu Deus, que a Tua palavra possa chegar em muitos, Senhor. Abre porta de emprego, meu Deus, amém. Queria deixar para a aplicação em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora vamos orar pela aplicação da palavra. Senhor Deus e Pai, aplica essa palavra em nossos corações, que nós possamos aprender todo dia com essa palavra, que essa palavra chegue em pessoas, meu Deus, abençoa. Amém. Mistério do louvor. Oi. Glória a Deus. Oi. Glória a Deus. Graças e paz, igreja. Amém. Graças e paz, igreja. Glória a Deus. Queria saudar vocês que também estão em casa. Nosso momento de adoração. Eu queria convidar vocês que estão em casa, vocês que estão aqui presencial, fazendo culto, a ficar de pé para a gente adorar o Senhor. E é o nosso momento de adorá-lo. Momento que você tem para adorar o Senhor. Vamos adorá-lo? Glória a Deus. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, e outras pessoas, em tantas coisas,
mas descobri teu rio em mim e transbordei no teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei no teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Glória a Deus. Fechando
Jesus está sofrendo e sabendo eu que tudo isso é por mim. Eu não me controlo. Quando penso nisso eu choro. Ainda estou ali, parado, olho para suas mãos e lembro, mãos que um dia Ele estendeu pra curar, mãos que um dia Ele estendeu pra salvar, mãos que um dia Ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia Ele estendeu pra dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, curadas, marcadas, cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que Ele Não me sinto só, pois tua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Não me sinto só, pois tua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, sou filho, sou filho, sou filho, filho. Meu jugo é
eu posso dizer tudo que sinto, nada mesmo sem eu merecer. Sou filho, agora eu posso dizer tudo que sinto, nada mesmo sem eu merecer. Sou filho, sou filho, sou filho, teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Agora eu posso dizer tudo que sinto, nada mesmo sem eu merecer. Sou filho. Glória a Deus. Graças e paz. Gostaria de deixar para nossa meditação lá em Jeremias, capítulo 29, o versículo 11. Que diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jovem Joana está com a oportunidade. Saúde a todos com a paz do Senhor. Gostaria de deixar lá em João 3, o 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Que possamos confiar nesse Deus que tanto nos amou, que deu seu único Filho. Que possamos acreditar que Ele é conosco e que Ele nos ama incondicionalmente. Agradeço a oportunidade. Ministério de louvor? Som. Pai do Senhor, irmãos. Graças a Deus, mais um culto na presença do Senhor, irmãos. Mais um momento que Deus nos concede estar na sua casa e em sua presença, bendizendo e exaltando seu santo nome.
Assim, irmãos, como os irmãos já têm conhecimento, de uma forma diferente, né, nessas 2 últimas semanas, né, devido ao decreto do governo, estamos com os templos nos finais de semana fechados, mas isso não impede, irmãos, que nós estejamos, né, na presença do Senhor, né, cultuando a Deus, com essa porta que Deus tem aberto através da internet. E assim a gente vai fazer, irmãos, até quando Deus nos dê graça, nos dê condições, e até quando esse for o direcionamento do Senhor sobre nossas vidas. Desde já agradeço aí a mocidade da igreja, mais uma vez está dirigindo nesse culto de celebração ao Senhor, agradecendo também ao Ministério de Louvor da igreja, né, a equipe de mídia pelo trabalho que está sendo desenvolvido. Porque, como já é de conhecimento dos irmãos, esse culto foi gravado, né, na última sexta-feira, né? Então, na sexta-feira nós gravamos o culto, né, num horário aí bem diferente, mas um horário que também, irmãos, é permitido, né, pelo governo, que foi estabelecido pelo governo do Estado. Mas em tudo nós rendemos graças ao Senhor e temos a certeza, irmãos, de que Deus, Ele fala conosco, né? Com o templo fechado, com a igreja aberta, porque, irmãos, Deus, Ele independe das circunstâncias. Deus, em qualquer circunstância, Ele continua sendo Deus e por isso nós bendizemos e exaltamos o seu santo nome. Aos irmãos que estão em casa, como sempre, né? Você, principalmente nesse momento, você é uma pessoa importantíssima nesse processo, né? Está cultuando junto conosco e compartilhando esse link, né? Para que outras pessoas possam estar também recebendo a palavra de Deus, cultuando junto conosco. Uma vez, irmãos, que diferente de outros momentos, hoje realmente a igreja está fechada, né? Então, hoje, mais do que nunca, é importante que você possa estar levando a palavra de Deus através da internet, levando a palavra de Deus, irmãos, através do compartilhamento desse culto, tá certo? Para que as pessoas possam ser tocadas e alcançadas pela palavra de Deus. Estava ouvindo agora no rádio, vindo para cá, nessa grande questão sobre igreja ser ou não ser essencial em época de pandemia ou em qualquer época, né? Mas, irmãos, independente se a igreja estiver ou não aberta, ou ela for considerada ou não como essencial, uma coisa nós temos certeza: Deus, irmãos, Ele é essencial. E Deus, irmãos, Ele está acima da igreja. Claro que nós queremos sim que os templos estejam abertos, mas isso não impede que a igreja venha, irmãos, adorar ao Senhor, e isso não impede que a igreja, irmãos, venha entender que independente, né, se a igreja está ou não está com as portas abertas, nós somos povo de Deus, e o povo de Deus foi chamado para ser um adorador independente das circunstâncias, independente se eu tenho um templo ou se eu não tenho um templo para adorar ao Senhor. Então, claro, repito, e nós queríamos muito estar no templo, junto com os irmãos, na comunhão dos santos. Isso é bom, isso alegra, né? Mas, irmãos, se isso nesse momento, né, está sendo impedido de acontecer, Deus abriu essa porta e vamos aproveitar essa porta da melhor forma. Que porta? A internet, irmãos, essa oportunidade. E na sua casa, junto com sua família, né, você ligar lá a TV, o computador, o celular, está junto com a igreja, espalhada aqui pelo Cordeiro, pelo Recife e por tantos outros lugares onde temos chegado, mas, irmãos, separados geograficamente, mas unidos pela mesma fé, pela mesma crença, e eu acredito que isso, irmãos, nesse momento é muito importante. Então, que Deus possa estar nos abençoando, irmãos, e que essa tempestade passe logo. Esse é o nosso desejo, o desejo do mundo como um todo. Que essa pandemia passe. E começo a perceber, irmãos, que a pandemia, infelizmente, com tudo isso que acontece, ainda é o menor dos nossos problemas. E por quê, pastor? Porque por trás da pandemia, irmãos, existe uma rede de corrupção, uma rede, irmãos, de politicagem, que hoje, irmãos, está sendo distraída, infelizmente, né, pela pandemia. Então, repito, na minha concepção hoje, irmãos, a pandemia é o menor dos problemas, né? Se os homens, realmente, os nossos governantes, quisessem trabalhar para ajudar o povo e resolver esse problema, eu acredito que a gente já tinha avançado muito mais do que temos avançado. Mas por isso a gente ora, entrega na mão do Senhor, tendo certeza de que Deus, Ele continua no controle de tudo
e cabe à igreja apenas orar e confiar no Senhor. Amém? Eu convido você, meu irmão, a abrir sua Bíblia no livro do profeta Jonas, livro de Jonas, capítulo de número 2 e o verso 7. Obrigado. Jonas, livro do profeta Jonas, capítulo 2, apenas o verso 7. Mais uma vez, enquanto vocês se encontram, vocês são todos muito bem-vindos, né? E hoje todos são bem-vindos porque o culto de verdade, irmãos, está sendo, né, gravado com o nosso templo fechado, apenas a mocidade participando junto com o louvor e a equipe de mídia. Então você que está de casa, você é muito bem-vindo e nós louvamos a Deus, né, por você estar conosco nesse momento de culto e de transmissão, tá certo? Da palavra do Senhor nosso Deus. Jonas capítulo 2, verso 7. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subia a ti a minha oração no teu santo templo. Vamos orar, irmãos, agradecendo ao Senhor pelo texto sagrado. E nessa oração nós vamos orar pelos aniversariantes dessa semana. O irmão Wellington França, que completou aniversário no dia 8 de março. A nossa irmã Shirley Santos, né? Nossa dirigente aí da intercessão. E a nossa irmã Josefa Rita, né? Que fez aniversário dia 10. Deus possa estar abençoando esses irmãos. Então você é convidado nesse instante a curvar a sua cabeça. Você que está em casa, se você puder também orar junto conosco. Vamos agradecer ao Senhor pelo texto sagrado e pedir ao Senhor a bênção, né? A sua bênção sobre o Wellington, sobre Shirley e sobre a Josefa Rita. Pai, em nome de Jesus, na tua casa e em tua santa presença, como igreja e como teu povo, nós queremos render graças ao Senhor por mais um momento de culto, mais um momento de celebração ao teu santo nome. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas. Como sempre, nós reconhecemos a nossa dependência tua, reconhecemos a nossa incapacidade. Deus, recebe mesmo assim o nosso culto, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão. Visita o coração da tua igreja, visita os irmãos que estão conosco, nos acompanhando pela internet, ó Pai, e sejamos todos muito abençoados pela ação do teu Espírito Santo, através da tua palavra. Nesse instante pedimos a tua bênção sobre os aniversariantes dessa semana, o irmão Wellington, a irmã Shirley, a irmã Josefa Rita. Deus, que essa data venha se renovar por muitos e muitos anos, com paz, com alegria, com gozo, com satisfação. Deus, que o Senhor possa contemplar o desejo do coração dos teus servos. Nós abençoamos a sua vida, a sua casa, a sua família, seus projetos. Nós declaramos a tua bênção sobre a vida deles. Também declaramos a tua bênção sobre os irmãos que estão conosco. Essa é a nossa oração e súplica, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Jonas capítulo 2, verso 7. E quando nós olhamos, irmãos, o livro de Jonas, provavelmente muitos de nós já ouvimos a história do profeta Jonas, quando Deus o chama, irmãos, para pregar, né, na cidade de Nínive. E por quê, pastor? O texto vai dizer, irmãos, no capítulo 1, verso 2, que a cidade de Nínive estava corrompida, né, pelo pecado. E Deus, irmãos, chama Jonas justamente para pregar para essas pessoas, e essas pessoas pudessem alcançar, irmãos, a graça e a misericórdia do Senhor através do arrependimento. Então, irmãos, Deus se revela a Jonas e diz: olha, Jonas, você tem uma missão. E qual é a missão, Senhor? Você vai à cidade de Nínive, você vai pregar lá para aquela cidade. E por quê? Porque aquela cidade você conhece, ela vive em pecado, ela está desagradando a minha presença, vive na idolatria, fazendo coisas que tendem a me afastado deles. E Jonas, irmãos, recebe essa mensagem do Senhor. Contudo, irmãos, como diz o texto, e nós conhecemos, né? Jonas, ele pega um navio e ele vai num lugar diferente, oposto à cidade de Nínive. Eles olham na cabeça dele, né?
olha, eu prefiro, né, esse povo não merece a misericórdia do Senhor. Esse povo é mau, esse povo é perverso, né? De verdade eu queria que esse povo perecesse, né? E que a justiça e o juízo de Deus caísse sobre aquela cidade. Esse era o pensamento de Jonas, mas esse não era o pensamento de Deus. Deus, irmãos, independente da vida em que o homem esteja vivendo, Deus é um Deus de misericórdias. Deus, irmãos, é um Deus que Ele olha para o homem, Ele olha para o pecador, e Deus, irmãos, na sua essência, Ele é Pai de misericórdia. O desejo de Deus é que todos os homens, irmãos, alcancem salvação. Mas para que essa salvação, irmão, seja, né, liberada sobre essas pessoas, claro que Cristo já fez a obra. Mas é necessário que nós, enquanto igreja, irmãos, chegamos a essas pessoas e venhamos anunciar essas verdades. E foi isso, irmãos, que Deus disse para Jonas. Essa foi a missão de Jonas. Levar, irmãos, uma mensagem de esperança e de arrependimento à cidade de Nínive. Mas, como diz a história, Jonas pega um navio, irmãos, e ele vai para Tarsis, um lugar completamente diferente daquilo que Deus o tinha determinado a ir a fazer. E o texto vai dizer, irmãos, no capítulo 1, que Deus providencia uma grande tempestade, o mar fica revolto, as pessoas no navio começam a se desesperar. Enquanto isso, irmãos, Jonas está lá no fundo do barco, dormindo tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo. E aí o desespero no navio, irmãos, as pessoas começam a jogar os objetos, né, tentando estabilizar o navio. E quando eles se deparam, irmãos, encontram Jonas lá deitado, dormindo, e um dos tripulantes, né, diz: olha, como é que você está dormindo numa situação como essa? Clama ao teu Deus para que ele possa fazer alguma coisa. E aí, irmãos, Jonas entende que ele é o motivo de tudo aquilo que está acontecendo. Tenho certeza, irmãos, que ali Deus se revela mais uma vez a Jonas e ele entende: olha, tudo isso está acontecendo porque eu desobedeci ao Senhor. Então pare de fazer toda essa movimentação, acalma aí esses ânimos, vão parar de desespero. E eu tenho uma solução para isso. Só é vocês me jogarem fora desse barco, se vocês me jogarem fora desse navio. Se assim vocês fizerem, pode ter certeza que tudo isso aqui vai passar. Essa tempestade vai passar, esse mar vai ficar calmo novamente. Por quê? Porque o problema está em mim. Eu sou o causador de tudo isso. Jonas, irmãos, passa a enxergar, né, que Deus, de verdade, é o Deus que pode tudo. Tudo, irmãos, está no controle do Senhor. Tudo, irmãos, está nas mãos de Deus. Deus, irmãos, Ele que governa o mar, Ele que governa o vento, Ele que governa as estações. Nada foge do controle do Senhor. E Jonas, irmãos, teve a oportunidade de viver isso na pele. Enxergar o grande poder de Deus, irmãos, sobre tudo e sobre todos. Ele passa a enxergar, irmãos, talvez um Deus que até aquele momento ele não tivesse conhecido ainda na sua profundidade. Um Deus, irmãos, que fala e o vento obedece. Um Deus que fala e o mar obedece. Um Deus, irmãos, que, como eu disse, Ele é dono de tudo. E qual é o resultado dessa história, irmãos, para chegar no texto que nós lemos? Quando Jonas pede para ser jogado fora do navio, nós entendemos, irmãos, que Jonas naquele momento ele foi tragado pelo mar. Mas não simplesmente, irmãos, pelo mar. Nós vamos pensar junto com cada um de vocês nesse dia, irmãos, que Jonas foi tragado 3 vezes nessa ação que ele tomou. O primeiro, irmãos, momento da vida de Jonas, a primeira vez que Jonas foi tragado justamente pelo mar, como diz o texto. Ele foi jogado dentro da água e ali o mar o tragou. E com certeza, irmãos, naquelas circunstâncias, aquilo seria a sentença de morte de Jonas. Ele nunca ia esperar, irmãos, uma reviravolta na sua história. Quando Jonas, irmãos, pede para ser jogado no mar, pode ter certeza, na cabeça de Jonas ele estava dizendo: olha, é agora que eu vou morrer. E por que eu vou morrer? Desobedeci ao Senhor, Ele está me perseguindo.
Tudo isso que ele está acontecendo é Deus realmente, né, me castigando pela minha desobediência. E agora, sendo jogado no mar, ali, como eu acabei de dizer, irmãos, talvez na cabeça de Jonas, né, fosse os seus momentos finais, o momento em que Deus de verdade, irmãos, ia sentenciar Jonas por conta da sua desobediência. E aí, irmãos, o que é que nós poderemos e podemos aprender com essa história, irmãos? Quando nós não obedecemos à voz do Senhor, quando nós, irmãos, somos desobedientes, irmãos, à vontade do Senhor, Deus, Ele manda circunstâncias que a gente não consegue muitas vezes entender. Nós precisamos, igreja do Senhor, saber que quando Deus, Ele determina algo, quando Deus, Ele pensa algo ao meu e ao teu respeito, nós devemos, irmãos, de fato, ouvir a voz de Deus e seguir o chamado do Senhor. E por que, você pode perguntar? Porque, irmãos, Deus, Ele tem planos e projetos na vida de cada um de nós. E nós muitas vezes não conseguimos, irmãos, né, enxergar esse projeto. Nós não conseguimos enxergar, irmãos, o que Deus tem pensado e preparado para cada um de nós. E agora Jonas está naquela condição, jogado no mar, tragado pelo mar. Naquele momento, na cabeça de Jonas, a morte era certa. Contudo, irmãos, quem tem promessa de Deus, esse não morre. Amém, irmãos? Quando Deus faz promessa, quando Deus, irmãos, Ele tem negócio na vida do homem, Deus, irmãos, Ele se responsabiliza. E até que esse projeto do Senhor, irmãos, aconteça, pode ter certeza que as mãos do Senhor estarão sobre mim e sobre você, nos protegendo, nos guiando, nos abençoando. Mas naquele momento, irmãos, em que Jonas é lançado no mar, parece que as esperanças se acabam. Parece, irmãos, que aquilo que Deus tinha pensado para Jonas ia naufragar junto, né, com Jonas. Né? Parece que tudo aquilo que Deus tinha determinado para acontecer na vida de Jonas ia se extinguir exatamente naquele momento. Momento, irmãos, em que ele é tragado pelas águas do mar. E muitas vezes, irmãos, muitas vezes, mesmo em meio aos nossos chamados, mesmo em meio aos projetos, quantas e quantas vezes nós também não somos, irmãos, tragados pelos problemas, tragados pelas dificuldades, tragados, irmãos, pela nossa incredulidade. E Deus nessa noite está dizendo para a sua igreja, para mim e para você, olhe para o alvo. E qual é o alvo? É agradar o coração de Deus. Deus está dizendo para mim e para você, irmãos, independente das circunstâncias, né, que nós possamos continuar confiando no Senhor, independente se as ondas e o mar se levantem contra mim e contra você. Por mais difícil que possa parecer, irmãos, as circunstâncias, Deus está no controle de tudo. Então, a primeira situação, irmãos, Jonas tragado pelo mar. Segundo, irmãos, Jonas é tragado pelo preconceito. E que preconceito é esse, irmãos? Na cabeça de Jonas, a cidade de Nínive não merecia a graça e a misericórdia do Senhor. E quantas vezes nós também não somos preconceituosos? Queremos, irmãos, agir ao nosso meio, agir à nossa forma. Deus determina, mas nós, irmãos, muitas vezes queremos ter mais sabedoria e conhecimento do que o próprio Deus. Esquecemos da graça e esquecemos da misericórdia. Deus, irmãos, levanta Jonas com um propósito. E aí Jonas, irmãos, ele permite, né, que o preconceito ele venha invadir o seu coração. E muitas vezes, igreja do Senhor, queremos trabalhar, né? Queremos desfazer, melhor dizendo, aquilo que Deus tem preparado. Queremos, irmão, muitas vezes fazer aquilo que Deus não pediu que a gente fizesse. Queremos, irmãos, dar ordem ao Senhor e dizer, olha Deus, não é assim que funciona, não é assim que vai dar certo, não é assim, eu não vou, eu não quero, eu não faço.
E foi exatamente essa a resposta de Jonas para Deus. A partir do momento que ele vira as costas para a orientação de Deus e toma um sentido diferente, ele está dizendo para Deus: olha, Senhor, isso que você pensou, isso que o Senhor determinou, isso não é bom. Bom é do meu jeito, bom é aquilo que eu quero, bom é aquilo que eu penso. E como eu digo, irmãos, e repito sempre, o texto lá de Isaías 55. Os caminhos do Senhor são maiores que os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos pensamentos. Querer, irmãos, entrar numa quebra de braço com Deus é tolice. Querer, irmãos, mudar os projetos de Deus é tolice. Querer, irmãos, agir, né, por conta própria, desconsiderando aquilo que Deus tem pensado e projetado para mim e para você é tolice. E tem muitas pessoas que vivem, irmãos, essa ilusão e essa tolice, acreditando que eu posso tomar minhas decisões, eu posso fazer do meu jeito, porque no final vai dar certo. E eu não conheço ninguém, irmãos, que pensou diferente daquilo que Deus determinou para a sua vida e o final foi sucesso. Quem, irmãos, entra em confronto com Deus, irmãos, ele só tem o trabalho de se levantar, porque ele vai cair. O insucesso, irmãos, vai bater na porta dessas pessoas. Pessoas que querem viver projetos diferentes dos projetos de Deus. Pessoas, irmãos, que querem não aceitar as verdades de Deus. Pessoas, irmãos, assim como Jonas, que já tem a sua mente formada, as suas ideias, né, bem cauterizadas na sua cabeça. Pessoas, irmãos, que acreditam que do jeito que eu penso, do jeito que eu faço é o melhor caminho. Pessoas, irmãos, já têm um conceito determinado sobre certas circunstâncias e situações, e por isso querem, irmãos, confrontar a vontade de Deus. Essas pessoas, irmãos, elas vão fracassar. Elas vão ser tragadas, irmãos, pelo preconceito, elas vão ser tragadas pelo mar, elas, irmãos, não vão conseguir prosperar na sua vida, nos seus desígnios, naquilo que Ele tem posto para trabalhar a sua vida, seu esforço. E tudo isso, igreja do Senhor, porque agimos como Jonas agiu. Agimos com imprudência. Agimos, irmãos, com um conceito pré-determinado. Agimos, irmãos, como se nós pudéssemos governar nossa própria vida. Agimos, irmãos, muitas vezes em desacordo com a vontade de Deus, acreditando que aquilo que pensamos, aquilo que projetamos é o melhor caminho e a melhor resposta para resolver muitas vezes os problemas que batem à nossa porta. E o que é que eu quero dizer com tudo isso, irmãos? Nunca venha combater ao Senhor nosso Deus. Aquilo que Deus pensou para mim e para você, os projetos que Deus tem posto para mim e para você, viva os projetos do Senhor. Por mais que possa parecer estranho, por mais que possa parecer confuso, por mais que você venha acreditar e até, afirmar que não vai dar certo e que Deus ele poderia fazer de outro jeito, se Deus disse para fazer, façamos. Se Deus determinou, obedeça. Se Deus falou, não questiona. Se Deus disse para ir, vá. Se Deus disse para fazer, faça. Não tome caminhos diferentes ao que Deus determinou para a sua vida. Não procure, assim como Jonas, se esconder de Deus. Ninguém se esconde do Senhor. Ninguém, irmãos, consegue, por mais que você seja bom em se esconder, ninguém foge do olhar do Senhor Deus. Porque a Bíblia diz, irmãos, que Deus ele está em todos os lugares. O seu olhar, irmãos, a sua glória, ela enche toda a terra. Por mais que eu queira, irmãos, subir ao mais alto ou descer ao mais profundo, ali, irmãos, como diz o salmista, eu vou encontrar o Senhor nosso Deus.
Terceiro, irmãos, Jonas tragado pelo preconceito, Jonas tragado pelo mar, Jonas tragado pelo peixe. E para muitos irmãos, e muitas vezes já preguei sobre isso também, como peixe sendo, irmãos, uma vara de conserto, na vida de Jonas. Mas nessa perspectiva, irmãos, que estamos tratando hoje com a igreja, nós entendemos, irmãos, como o peixe, como esse grande peixe, como um socorro de Deus na vida de Jonas. Jonas, irmãos, estava perdido. Espiritualmente, irmãos, ele se afastou da vontade do Senhor. Ele estava perdido, irmãos, porque foi lançado no mar. E agora, irmãos, como uma última oportunidade, Deus ele envia esse grande peixe. Uma cartada final de Deus, irmãos, e como eu disse, na cabeça de Jonas talvez ali sejam os seus últimos instantes de vida. Mas, irmãos, quando se tem promessa de Deus, Deus ele envia até peixe, irmãos, para poder cumprir as suas promessas na vida do seu povo. E assim ele fez com Jonas. Naquele momento, irmãos, o peixe não era apenas uma vara de conserto. O peixe, irmãos, era um socorro de Deus na vida de Jonas. Socorro, irmãos, para que Jonas não morresse fisicamente. E o socorro de Deus, irmãos, para que Jonas pudesse ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Porque foi naquele momento, irmãos, dentro da barriga do peixe, onde Jonas teve a oportunidade de ter o seu coração, a sua fé, a sua crença, a sua comunhão com Deus restaurada. Foi no ventre do peixe, irmãos, onde Deus de fato se revela para Jonas e conversa com Jonas. E trata a mente, o coração de Jonas. Um Jonas, irmãos, que tinha um conceito sobre muitas verdades, aquele conceito agora é desconstruído por Deus, e Deus coloca na cabeça do coração de Jonas um novo conceito, uma nova perspectiva, irmãos, de como olhar o mundo à sua volta. Jonas, irmãos, teve o seu encontro com o Senhor no ventre do peixe, não é? E aí, irmãos, Jonas tem o seu coração transformado. E aí você pode perguntar, mas pastor, será que o coração de Jonas não era transformado? As circunstâncias dizem que não. As circunstâncias nos mostram, irmãos, que Jonas, ele ouve a voz de Deus e se afasta da voz de Deus. A história diz, irmãos, que Jonas, ele ouve o chamado de Deus para levar a salvação, mas Jonas espera a condenação. Jonas, irmãos, ele dorme tranquilo, mesmo em desobediência ao Senhor. Ele não escuta a voz de Deus. Ele, irmãos, confronta os desígnios do Senhor. Ele, irmãos, no seu coração, no seu íntimo, ele deseja a condenação dos ninivitas. E agora, irmãos, com o seu coração transformado pelo poder de Deus, Jonas, irmãos, a partir do momento que tem esse encontro com o Senhor, a sua mente, a sua forma de perceber o mundo, irmãos, é modificada. Ou seja, irmãos, Jonas tinha características de alguém de verdade que não tinha uma intimidade com Deus. Jonas, irmãos, tinha características de alguém, irmãos, que de fato o seu coração estava distante dos projetos de Deus. Mas naquele momento, irmãos, em que Deus marca aquele encontro dentro da barriga do peixe, toda essa perspectiva, irmãos, de Jonas, ela é transformada e renovada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E a gente finaliza, irmãos, esse momento nosso de reflexão, de ouvir a palavra de Deus, pedindo ao Senhor que Ele possa, através do seu Santo Espírito, irmãos, continuar trabalhando na mente e no coração de cada um de nós. Nós precisamos do Senhor. Nós não podemos, irmãos, virar as costas para aquilo que Deus tem posto diante de mim e de você. Deus tem um projeto na tua vida, Deus tem um projeto na tua casa, Deus tem um projeto na tua família. Quando Deus disser para ir, vá. Se Deus disser para não ir, não vá. Se Deus disser para você pregar, pregue.
Se Deus disser para você anunciar, anuncie. Não queira contender com o Senhor, obedecer ao Senhor, irmãos, é o segredo do sucesso da igreja. Se nós, irmãos, decidirmos a virar as costas para o chamado do Senhor, as circunstâncias que aconteceram com Jonas, pode acontecer comigo e com você também. Tragado pelo preconceito, um conceito, né, que nós tínhamos de forma anterior, nós poderemos, irmãos, ser tragados pelo mar, problemas e circunstâncias e situações, tragados, irmãos, pelo grande peixe. Na vida de Jonas, o peixe, irmãos, foi um momento de encontro e de renovação. Mas para muitos, irmãos, estar dentro do peixe é momento de dor, de agonia, é momento de lamento. E quem é que decide tudo isso? Primeiro, irmãos, somos nós, com as nossas escolhas, mas de verdade o trabalhar e o trato, irmãos, isso pertence ao Senhor. Então, que nós possamos, enquanto igreja, guardar essa palavra no coração, que nós possamos, enquanto igreja, irmãos, obedecer à voz do Senhor, que nós possamos, enquanto igreja, irmãos, entender que temos um chamado, e nós não podemos virar as costas para o chamado de Deus na nossa vida. Amém? Então que Deus abençoe a cada um dos irmãos, aos irmãos que estão conosco, né? Mais uma vez a minha palavra de gratidão, ao Ministério de Jovens, o Ministério de Mídia, né? O Ministério de Louvor, muito obrigado pelo trabalho que foi feito. E antes de orar, encerrando a Igreja do Senhor, eu queria chamar, né, o jovem casal, né, que já está aqui conosco, né, a Érica e o Rodrigo. Eles casaram, né, civilmente, né, na última quinta-feira, e hoje eles vêm receber a bênção do Senhor, né? Pode vir para cá. Rapaz, ainda bem que eu vim de paletó, porque o negócio é chique. Cadê as alianças do casal? Fico feliz pela sua vida, Rodrigo, sua vida, Érica, certo? Porque Deus, ele tem sido bom, ele tem sido generoso, né, para vocês. E penso que esse é o momento que Deus pensou para a vida de vocês. O momento onde a tristeza e a solidão vão embora e agora vocês se unem, né, para reconstruir, né, a história, né, fazer algo novo. Isso é bom. Eu tenho certeza que esse é o desejo do coração de Deus. E por isso eu vou ler um texto diferente para vocês. Um texto de Eclesiastes. Geralmente eu leio Coríntios 13, né? Mas hoje eu vou ler Eclesiastes, capítulo 4, do versículo 9 ao 12. Vocês podem tirar as máscaras, tá certo? Para vocês ficarem mais bonitos aí nas fotos. Guarda aí as máscaras. Eclesiastes 4, verso 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Porém, aquele que estiver só, caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então o texto aqui de Salomão é um texto claro e é um clássico. Melhor estar juntos, né? Deus nos fez, irmãos, né? Deus nos criou, melhor dizendo, como um ser que precisa de fato de um companheiro. Ninguém nasceu para ficar sozinho, né? A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, ele olhou para Adão e viu Adão sozinho e disse: olha, não é bom que ele esteja só. Eu acho que Deus olhou ali a alegria dos animais com suas companheiras, né? Disse: olha, ele está sozinho, então eu vou providenciar alguém para ele. E penso que essa era a condição de Rodrigo, sozinho, triste. E aí Deus providenciou você, Érica, para trazer essa alegria na vida de Rodrigo, assim como providenciou Eva para trazer alegria no coração de Adão. E como diz o texto do sábio Salomão, estar só não é bom, né? Os dois juntos se ajudam, os dois juntos se aconselham, os dois juntos se esquentam.
E eu finalizo, né, no verso 12, quando ele diz que uma corda, né, com 3 dobras, ela não se arrebenta com facilidade. E essas 3 dobras nós entendemos que 2 cordas são vocês, e a terceira dobra é a presença do próprio Deus, né? Então 3 dobras: Rodrigo, Érica e Deus, Jesus, a presença do Espírito Santo na vida de vocês. Se vocês fizerem isso, né, é só você pensar, um cordão, só você parte. 2 você já parte com um pouquinho mais de dificuldade, mas quando é 3, aí você já não consegue quebrar. E é essa a orientação de Salomão. A presença de Deus vai impedir, né, que esse entrelaçar entre vocês, eles não venham ser rompidos. E o meu desejo, Rodrigo e Érica, é que vocês sejam muito felizes, muito abençoados, e nunca deixando de falar do texto de Coríntios 13, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, o amor jamais ele acaba. Esse é o meu desejo para todos os casais e hoje de forma especial para vocês, que esse amor venha se renovar a cada dia. As diferenças existem, né? E sempre vão existir. Rodrigo não é o príncipe que veio num cavalo branco, mas também você não é aquela princesa que estava na torre, né, esperando ser salva, né? Isso aí fica nas páginas dos livros, né, da literatura. A vida como ela é diferente. E a gente aprende a conviver com as diferenças. E penso que as diferenças nos fazem crescer. As diferenças nos tornam pessoas melhores. Então nós somos muito aperfeiçoados dentro da nossa casa, com as dificuldades, com as lutas, com as diferenças. Mas eu peço a Deus que vocês possam, dentro dessas diferenças, buscar o ponto de equilíbrio e trazer a saúde, né, emocional e espiritual para a vida de vocês. Fazendo isso, vocês vão ser felizes sempre, independente das circunstâncias. Momentos de tristeza vão chegar, de dor vai chegar, mas quando existe amor, existe a compreensão do projeto de Deus, irmãos, a gente entende que temos condições de superar. Como diz o texto, o amor jamais acaba. Tá? Então, que Deus abençoe vocês com toda a sorte e bênção. Nós vamos orar, abençoando aqui as alianças de vocês. Aí eu convido os irmãos, né, que estão conosco, vocês possam ficar de pé, estender as mãos sobre Rodrigo e Érica. Vamos abençoar as alianças e, como eu costumo dizer, que assim seja o casamento de vocês. Sem emendas, seja forte, né? Que tenha um valor muito mais do que o metal, né? Por mais que seja valioso, o casamento deve ser muito mais valioso do que, né, o metal, né? Do que o ouro, a prata, seja qual for, né? O material que é feito essas alianças. E peço também ao Senhor, Rodrigo e Érica, que a aliança é o símbolo, né? É o símbolo do matrimônio, o símbolo da aliança de vocês, que sempre esteja nas mãos de vocês. No momento das brigas, as pessoas gostam de dizer, não uso mais, e joga fora e bota na gaveta. Isso não pode acontecer. Que sempre esteja nas mãos de vocês e passe a fazer parte de vocês, né? Você olhe para a aliança e lembre dele, e lembre dela, né? Ela faz parte de mim, está registrado aqui, né? Isso aqui é o símbolo dessa união. Essa é uma verdade que também deve ser guardada no coração de vocês. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos render graças ao Senhor por esse jovem casal. Abençoamos, meu Deus, o Rodrigo, abençoamos a Érica e pedimos, meu Deus, que teu Santo Espírito seja essa terceira pessoa nesse casamento. Que eles sejam fortalecidos em Ti, ó Pai. Que eles sejam um casal muito abençoado, que eles sejam prósperos. Ó Deus, que eles sejam, meu Deus, prósperos na vida sentimental, emocional, espiritual, na vida, ó Deus, financeira, ó Deus, que eles possam, ó Pai, triunfar sobre as dificuldades debaixo da Tua graça, debaixo da ação do Teu Espírito Santo. Nós queremos nesse instante consagrar essas alianças que simbolizam, ó Pai, esse amor, que
simboliza, meu Deus, esse sentimento que um exige, que um, ó Deus, declara para com o outro. Ó Deus, que essas alianças possam representar, ó Pai, esse sentimento, esse amor, esse carinho, esse respeito. Abençoamos as alianças, consagramos ao Senhor, abençoamos o casal, abençoamos os filhos, abençoamos os projetos. Nós declaramos a Tua bênção e a Tua paz sobre eles, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Vamos lá? Primeiro, Rodrigo. Olhando no olho dela, né, porque esse momento fica guardado, né? Você vai repetir as palavras junto comigo. Olhando para ela, no olhinho dela. Eu, Rodrigo, recebo você, Érica, como minha legítima esposa. Prometo diante de Deus, diante da igreja, diante do pastor, te amar, te honrar, te respeitar por toda a vida, porque eu te amo. Pronto. Olhando no olho de Rodrigo, para ficar também guardado na memória dele. Eu, Érica, recebo você, Rodrigo, como meu legítimo esposo. Prometo diante de Deus, diante da igreja, diante do pastor, te honrar, te respeitar, ser fiel a você, por toda a vida, porque eu te amo. Pronto. Pode agora dar um cheirinho, né? É um cheiro, que agora eu vou orar e a gente vai dar um beijo, né? Bote as mãos aqui na Bíblia, já esquecendo, né? A mão das alianças, certo? E a gente vai abençoar mais uma vez. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez em Tua presença, selamos, ó Pai, esse casamento, ó Pai. Pedimos a Tua bênção mais uma vez sobre esse casal, que haja amor, que haja carinho, que haja respeito, ó Pai. Que esse amor venha crescer a cada dia e que essa família venha prosperar diante do Senhor. Que essa sociedade possa entender, ó Pai, que o casamento ele é real. Ó Deus, que o Senhor possa fortalecer o amor, a fé, a crença de um para com o outro. Abençoamos Érica, ó Pai, com toda a sorte de bênção. Abençoamos o Rodrigo, ó Pai, que ele seja um homem, ó Pai, abençoado pelo Senhor, que venha honrar e respeitar a sua esposa, a sua família como um todo. Nós declaramos a Tua bênção e a Tua paz sobre esse casal, sobre essa família, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Agora sim, eu declaro vocês casados e pode beijar de verdade, Rodrigo. Quem é que está registrando? Não. Nem registrou. A irmã se perdeu ali, a irmã Rose. Vai de novo, Rodrigo. Amém. Deus abençoe. Deixa eu tirar uma foto com vocês. Rapaz, se a Andresa nem está assistindo agora, né? Só domingo, mas eu vou querer um desse também. No meio? Rapaz, quebrando os protocolos. Vamos embora. Pronto, Deus abençoe. Parabéns. Olha a caixa aqui do anel. Deus abençoe. Parabéns. Vamos orar, irmãos, encerrando o culto na presença do Senhor. Ficamos felizes, né? Porque Deus ele tem abençoado os seus filhos, abençoado essa casa de oração. E mais uma vez meu desejo é que Rodrigo e Érica prosperem na presença do Senhor. Amém? Vamos orar aos irmãos que estão em casa. Deus abençoe todos vocês. Aos irmãos da mocidade da igreja, mais uma vez, obrigado. Ministério do Louvor, mídia, todos que contribuíram, que Deus possa retribuir com toda a sorte de bênção sobre a vida de vocês. Deus, em nome de Jesus, nós queremos render graças ao Senhor por mais um culto de celebração ao Teu santo nome. Deus, eu te peço uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana, meu Deus, de regozijo na Tua presença.
Pai, que o Senhor possa, ó Deus, continuar derramando graça e misericórdia sobre o teu povo. Abençoa, meu Deus, esse estado, abençoa, Pai, essa nação, abençoa o mundo como um todo. Nós possamos a cada dia, ó Pai, reafirmar essa verdade. O mundo precisa do Senhor. O Senhor é que tem a resposta que o mundo precisa. Ó Deus, nós precisamos clamar, precisamos, meu Deus, invocar o teu santo nome, para que o Senhor possa, de fato, ó Deus, sarar a nossa terra. Por isso, desperta, meu Deus, essa nação, desperta os nossos governantes, repreende todo o mal, meu Deus, que está instalado, meu Deus, nessa nação chamada Brasil. Nós declaramos a tua bênção, a tua paz sobre toda essa nação. Deus, mais uma vez eu te peço uma semana de paz sobre a tua igreja. Nos livra de todo mal, de toda retaliação, de toda afronta do inimigo, ó Pai. Nós declaramos a tua bênção e a tua paz sobre a tua igreja e sobre o teu povo. Deus, eu te peço ainda, ó Deus, que o Senhor possa, ó Pai, estender as tuas mãos de misericórdia sobre as famílias, sobre aqueles que estão enlutados, aqueles, ó Deus, que estão enfermos. Vai restaurando e fazendo uma grande obra. Nos leve em paz aos nossos lares, nos concede uma noite tranquila, abençoada, um sono, meu Deus, de descanso e renovo na tua presença. Eu quero declarar a graça do Todo-Poderoso, o amor de Deus nosso Pai, as doces e divinas consolações do Espírito Santo estejam derramadas sobre toda a igreja do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Só lembrando aos irmãos, um minuto só, que terça-feira tem doutrina ainda online, tá certo? Terça-feira, quarta-feira encerra o decreto do governo. Encerrando o decreto do governo, na quinta-feira a gente retoma com o culto de intercessão. Mas aí eu vou estar reforçando isso na terça-feira no nosso culto, tá certo? Porque tudo indica, né, que não para, tá aquela coisa ainda meio que confusa. Mas terça-feira doutrina apenas online. Deus abençoe vocês. Aos irmãos que estão em casa, compartilhe essa mensagem. Abençoe e seja abençoado pela palavra de Deus. Um abraço.